Sejam muito bem-vindos a essa aula de número 3, onde a gente vai estudar as origens e as aplicações de recursos, esse conceito que a gente até já deu uma olhada na aula passada, eu já comentei a respeito. A gente também vai falar a respeito de fatos contábeis, onde a gente vai iniciar o estudo de diversos fatos contábeis. Certamente, muitos de vocês não conseguiram fazer as questões, né? Se você tentou fazer as questões antecipadamente, muitos de vocês tiveram dificuldades exatamente porque a gente ainda não falou de diversos desses fatos contábeis. A gente vai falando conforme vai surgindo, né? Dessa forma a gente vai fazendo esse alicerce a respeito da nossa disciplina, tá ok? Muitos desses assuntos a gente vai estudar mais a fundo em aulas futuras, tá ok? Aqui a gente ainda está naquela base da contabilidade para preparar você para o futuro. Então, se você errar alguma questão, fique absolutamente tranquilo, né? Isso é normal, ok? Então vamos falar aqui das origens e das aplicações de recursos. Bom, a gente já até falou um pouquinho a respeito disso, né, na aula passada. Ora, primeiro momento, quem injeta dinheiro na sociedade, né, são os sócios. Os sócios mediante a integralização desse capital social. Então perceba que a origem de recurso de uma sociedade, primeiramente, está aqui na figura do sócio, ou seja, na figura do patrimônio líquido. Então, as primeiras origens de recursos estão aqui dentro do patrimônio líquido, né, que tem, conforme a gente viu, natureza credora exatamente por isso, né, porque são os primeiros credores da entidade. Bom, no segundo momento, a entidade também pode captar recursos em uma instituição financeira, por exemplo, em um banco, né? Capital em empréstimo. Então, também seria uma segunda fonte de origem de recursos para que a entidade toque aí suas atividades operacionais, né? Então, origem de recursos representam, então, basicamente passivo exigível e PL, ou seja, representam contas de natureza credor. Então, basicamente, quais são as origens? Passivo e PL, assim como receitas, né? Receitas geram recursos para a entidade tocar as suas operações, ou seja, receitas que também têm natureza credora representam também origens de recursos. E as aplicações, por sua vez, né? A entidade está com um recurso na mão, ela vai aplicar esse recurso onde vai aplicar no ativo, né? Adquirindo ativos, tá ok? Então, contas de natureza devedora são as aplicações de recursos. As despesas, a entidade também, né? Aplica esses recursos pagando suas despesas, portanto, despesas de natureza devedora também representam as aplicações de recursos. Então, em resumo, lançamentos que eu realizo a crédito representam origens de recursos. Lançamentos que eu realizo a débito representam aplicações de recursos. Então, em regra geral, as origens estão no passivo exigível e no PL, mas saiba que uma conta do ativo também pode ser uma origem de recursos. Por exemplo, se eu analisar uma compra de mercadorias à vista, houve um débito em estoques e crédito na conta caixa. Ora, qual que foi a origem dessa aquisição dessas mercadorias? Foi a própria conta caixa. Então veja que eu estou creditando a conta caixa. Eu acabei de falar agora que lançamentos a crédito representam as origens. Então veja que não tem problema eu creditar uma conta do ativo. O ativo ele basicamente representa as aplicações de recursos, tudo bem, mas quando eu credito uma conta do ativo, né, esse crédito também representa uma origem de recursos, como foi aqui no exemplo dado. Maravilha? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Origens e aplicações de recursos. Então, as contas de passivo, assim entendido então como passivo exigível e PL, né, representam, conforme a gente viu, as origens de recursos. E as contas do ativo, por sua vez, as contas do ativo representam o quê? As aplicações de recursos, ok? Então, passivo exigível e PL são as origens e as contas de ativo representam o quê? As aplicações de recursos. Nunca haverá uma aplicação sem a origem correspondente. É lógico, né? Como é que eu vou aplicar o dinheiro sem ter uma origem? Não tem jeito. Então, seus saldos, né, são iguais. Então, o total das origens, né, o total das origens tem que ser igual ao total das aplicações. Esse que é o sentido, basicamente, né,
Isso aqui também, né, a deriva do próprio método das partidas dobradas. A gente sabe que se origens são lançamentos realizados a crédito e aplicações a débito, ora, a soma de todos os lançamentos a crédito, ou seja, as origens, tem que ser igual à soma de todos os saldos a débito, ou as aplicações, tá ok? Maravilha. Lembrando, né, lembrando que também temos, né, dentro das origens, as receitas e das aplicações, as despesas, né? Então, basicamente, falei de aplicação de recursos, estou falando, né, de lançamentos a débito, né, aumentos de contas de natureza devedora, né, ou lançamentos a débito até em contas credoras, não tem problema. Ou seja, são lançamentos a débito. E origens de recursos tem a ver com aumento de contas de natureza credora ou ainda crédito, né, em contas de natureza devedora. Ou seja, origem tem a ver com crédito e aplicação tem a ver com débito. Essa que é a ideia. Bom, coloquei aqui então um resumão, né? Origens. Origens têm relação com lançamentos a crédito. Então, por exemplo, aumento de passivo eu faço mediante um crédito, diminuição do ativo eu faço mediante um crédito, e aumento de resultado, ou seja, uma receita, né? Isso aqui é uma receita, também, então, representa uma origem. E a aplicação tem a ver com lançamentos a débito, ou seja, se eu debito o ativo, eu aumento o ativo. Se eu debito o passivo, eu diminuo o passivo. Ou diminuição de resultado, né? Isso aqui representa uma despesa. Então, uma despesa representa o que? Uma aplicação de recurso. Essa aqui é a ideia. Vamos dar uma olhadinha aqui nas questões para a gente ver como que isso cai em prova. Então, olha lá, o balanço patrimonial tem por finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data, representando, portanto, uma posição estática. É verdade, é estática porque isso aqui está lá geralmente em 31 de dezembro, é uma foto da entidade. Bom, apresenta o ativo do lado esquerdo e o passivo do lado direito em forma de equilíbrio. É verdade, a gente sabe então que o balanço patrimonial tem essa forma aqui, né? A gente já estudou isso aqui. O ativo está aqui do lado esquerdo, o passivo exigível e o PL estão aqui do lado direito. Esse é o balanço patrimonial. Então ele fala assim, o lado esquerdo do balanço representa o quê? Ora, representa o ativo, né? Então representa bens, direitos, obrigações. Obrigações não, obrigações estão aqui no lado direito. Então aqui está errado. Representam as origens de recursos. As origens de recursos estão aqui, né? Passivo, exigível e PL, ou seja, contas de natureza credora. Então, não. Alternativa C fala que representam as aplicações. Aí sim, né? A gente viu que realmente o ativo, né? O ativo representam as aplicações dos recursos. Então, a alternativa C está correta. E a D fala de obrigações exigíveis. Aqui a gente está falando de passivo. Exigível seria uma origem, né? Então, a alternativa C. A 2, questão 2, fala considerando as regras fundamentais da contabilidade, as convenções adotadas para o registro das variações patrimoniais e que determina o registro das origens em valores iguais às aplicações, tem-se como correta a seguinte equação patrimonial. Então veja que ele está dando a equação patrimonial fundamental aí de forma um pouquinho diferente, né? A gente conhece ativo, né? Ativo é igual a passivo exigível mais PL, né? A gente aprendeu, né? A gente aprendeu que as origens são iguais às aplicações, né? As origens são iguais às aplicações. Ou seja, quais são, né, as aplicações, né? Aqui pensamos aqui no ativo, aplicações, né? E as origens aqui. Então, origens estão aqui. Ora, mas ainda, né, veja que aqui a gente só está falando de contas patrimoniais, temos as contas de receitas e despesas. A gente viu que despesa é uma aplicação e receita é uma origem, né? Então, o que a gente tem no fim das contas de aplicação? A gente tem ativo mais despesa, e a gente tem de origem, a gente tem o passivo exigível, a gente tem o PL e temos as receitas, né? Então, essa aqui, né, seria a equação fundamental, considerando contas de resultado, ou seja, despesas e receitas, tá ok? Então, olha a alternativa A, ele fala ativo e receitas. Ativo é uma aplicação, receita é uma origem, então já está errado isso aqui, né? Ele está querendo, olha lá, a equação que me diz que as origens são iguais às aplicações. Aqui ele fala de ativo menos o passivo, igual a capital social, mais receitas, mais despesas. Veja que ele aqui
novamente, né, ele confundiu aqui, né, misturou uma aplicação com uma origem, então não vamos considerar a alternativa B como correta. A C fala de uma aplicação e fala de uma origem, então também já está errada. A D começa aqui falando de uma aplicação, né, mais uma aplicação. Depois temos aqui uma origem, né, capital social, PL, receitas também são origens e passivo exigível origem. Então aqui, né, aqui a alternativa D atende ao enunciado, tá, ok? Atende ao enunciado. Questão 3, aplicada em 2018, em termos práticos e acadêmicos, para facilitar o entendimento do funcionamento contábil das contas e do balanço patrimonial, adota-se a representação gráfica em T. Aliás, a gente vai ver o razonete, né? A gente vai estudar o razonete exatamente nessa aula. Eu espero, né, estudar nessa aula o razonete, que é uma representação gráfica que facilita muito a nossa vida ao longo do curso, ok? O que permite uma compreensão mais clara da movimentação do patrimônio. E se você pensar bem, né, olha lá o balanço patrimonial, ele é, na verdade, um grande razonete, né? Um razonete. Ou seja, veja que ele tem a forma aqui de T. Ele tem aqui a forma de T, né? O balanço patrimonial é um grande razonete. Bom, nesse contexto, no gráfico em T, representativo do patrimônio, ou seja, do balanço patrimonial, as contas evidenciadas do lado direito desse gráfico indicam que elas formam o seguinte grupo de elementos. Do lado direito, a gente tem o passivo exigível e o PL, né? Ou seja, obrigações e patrimônio líquido. Então, olha lá a alternativa A, as aplicações. As aplicações estão lá no ativo, né? Ou seja, do lado esquerdo. Bens e direitos também, né? A mesma coisa, isso aqui está falando do ativo. Então, de jeito nenhum poderia assinalar a alternativa A, porque a B também está falando do ativo. A C fala de saldo devedores. Os saldos devedores estão, né, em regra, natureza devedora, estão lá no ativo. A D fala de negativos, e a E fala de positivos, né? Negativos, o que ele quis dizer com negativos? Negativos, ele quis dizer, né? Ele quis dizer que os saldos negativos têm natureza credora, né? Credora, né? Só pode ser isso. Veja só, eu gostaria que tivesse uma alternativa que falasse as origens, né? Se tivesse aqui a alternativa F, origens, eu iria de alternativa F. Mas eu preciso, não tem essa alternativa. Eu preciso assinalar alguma coisa. Ora, entre positivos e negativos, o que eu assinalaria? Eu assinalaria negativos. Eu assinalaria negativos, ok? Porque seguinte grupo de elementos, negativos e positivos. Não é uma linguagem assim muito comum falar de negativo e positivo, né? O que seria negativo e positivo? A não ser que você estivesse falando de receitas e despesas, tudo bem, receita tem um impacto positivo no patrimônio e receitas positivas. Mas aqui ele não está falando de receitas e despesas, ele está falando do balanço patrimonial, e no balanço patrimonial a gente só tem contas patrimoniais, ou seja, contas do ativo, né? Contas do passivo exigível, e a diferença é PL. Então olha só, o PL é a diferença entre o ativo e o passivo. Vamos escrever isso aqui. Então, o PL, ou patrimônio líquido, ele é a diferença entre o ativo e o passivo exigível, correto? Ou seja, os bens e direitos menos as obrigações. Então, perceba que quando eu aumento, o ativo, o impacto no PL é positivo, né? O impacto no PL é positivo, né? E o ativo a gente viu que ele está do lado que direito, né? Aliás, esquerdo do patrimônio, né? Esquerdo do patrimônio. Ou seja, o ativo tem relação aqui com positivos, né? Eu entenderia assim na prova. Agora, vamos dar uma olhadinha no que ocorre quando há um aumento do passivo exigível. Quando há um aumento do passivo exigível, o PL diminui, ou seja, o passivo exigível, que está do lado direito do balanço patrimonial, né? A gente viu aqui, está do lado direito, ele acaba tendo, né? Quanto maior é o passivo exigível, menor é o PL, ou seja, ele tem um efeito negativo no PL. Então, né, eu iria de alternativa D, né? Mas, novamente, se tivesse uma alternativa F, origem, seria preferível, né? Questão 4 fala que uma conta de natureza devedora, que não seja retificadora, expressa uma aplicação de recurso. É verdade, conta de natureza devedora, conta do ativo, né? Ele falou que não seja retificadora, então o CESP teve esse cuidado, então realmente conta do ativo é uma aplicação,
E outra conta de natureza devedora são as contas de despesa, né? Contas de despesa que a gente viu que também são aplicações de recurso. Então isso aqui está correto. Questão de número 5. O patrimônio de empresa Tulipa aí é constituído conforme demonstrado a seguir. Então, olha só, aqui novamente a gente vai começar a dar uma olhada em algumas contas, né? Se você não souber a classificação de alguma conta, isso aqui é absolutamente normal, né? Muitos alunos ficam desesperados. Calma, a gente vai aprender a classificar todas as contas ao longo do curso. Afinal, muitas das contas a gente ainda não estudou, né? Mas só para a gente ter, né, um contato com essa conta, afinal, uma hora você vai ter que ter contato com essas contas, né? Então, a melhor forma de classificar as contas é tentando, né, as que você errar, você separa numa folha à parte e vai anotando a classificação correta, né? Uma hora a gente vai estudar essa conta, uma hora ao longo do curso a gente vai estudar essa conta. Então, olha lá, ele dá aqui várias contas, né? Com base no balanço, é correto afirmar que, então ele fala capitais de terceiros, né? Quais são os capitais? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concurso de carreiras fiscais. Então, nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais. Tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscreva no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.